Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. Você quer, né? Mas tem uma coisa dentro daquilo que tanto você, Bruce, quanto a Dani estão falando, que é o feedback do cliente para vocês. Né? Isso só acontece dentro da medicina, por exemplo, a gente chama de patient education. Eu consistentemente ensino ao paciente sobre ele. Por quê? Porque hoje a gente tem um universo de informação que não tem curadoria. Então ele chega com um monte de ideia na cabeça. Só que ele não faz ideia que 99,9% daquilo não serve para ele. Sim. E primeiro, ele não é o Warren Buffett, né? Ou as pessoas famosas do mercado na atualidade. Quando você decide que você vai educar o seu cliente, o que você está oferecendo para ele? Você está oferecendo para ele não o conhecimento, Dani. Você está oferecendo o que é o vislumbre da ignorância. Aí ele fala, nossa, não sabia disso. Você pode tomar risco, mas você tem que saber o risco que você está tomando. Eu sempre fui de cabeça em tudo que eu fiz. Residência, medicina, foi assim. Eu sempre fui apaixonado por medicina. Eu falei pro meu pai, vou fazer medicina. Meu pai falou assim, tudo bem, eu te dou parabéns, mas eu tenho que ser sincero com você. Eu não tenho dinheiro para te pagar hoje uma faculdade de medicina. A gente está falando de 1994, 1995. Me preparei, ralei o rabo no asfalto e passei numa faculdade federal. Eu fiz Escola Pública de Medicina, Unifesp aqui. Né? Que é super difícil. Na época era... uma das mais concorridas do Brasil, né? Eu acho que na Escola Paulista, Santa Casa, USP Ribeirão, Unicamp, né, que na minha época era as faculdades mais difíceis e mais desejadas. Devem ser até hoje, né? Hoje esse panorama ele mudou um pouquinho. Né? Até porque a qualidade do ensino ela mudou um pouquinho, mas não vamos falar disso, vamos falar, né? Senão a conversa também aí fica longa, a gente vai ficar as 9 horas aqui que você quer ficar se eu contar essa história. Mas enfim, eu sabia o risco que eu estava tendo. Agora veja, tem uma questão do risco ser ensinado, que eu também tive uma educação muito boa. Então, quando eu passei na faculdade, qual foi a primeira coisa que meu pai me perguntou? E se você não tivesse passado? Aí eu titubeei para responder. Não tinha plano B? Não. Não tinha. Sabe o que meu pai falou? Ele falou, você ia fazer cursinho de novo. E de novo. E de novo. E você estava preparado para esse fracasso temporário e continuar fazendo? Dani, eu mais estava preparado para o fracasso do que para o sucesso. A verdade é que você tem que esperar pelo sucesso, mas você tem que estar pronto para o fracasso. Né? Você trabalha para o fracasso. Esperando pelo sucesso. Por quê? Porque quando você fala de plano B, não é que você vai mudar de opção. É que você vai ter que lidar com a consequência do risco que você tomou. Lidar com o vento contra. E esse vento contra, no meu caso, era o quê? É ter que fazer mais um ano de cursinho. E assim sucessivamente. Eu estudei com gente que estava no 6º ano de cursinho. Né? E por quê? Você acha que essa pessoa ela não tinha conhecimento suficiente? Que ela era incapaz? Não é. Quando eu olho a estrutura do vestibular, o que eu vejo? Eu vejo que 50% daquilo é mental, é emocional, é uma prova emocional, e 50% é uma prova de realmente conhecimento. Por quê? Quando que eu passei no vestibular, Bruce? Quando eu peguei 10 anos de FUVEST e eu vi que não tinha mais o que perguntar. Eu falei, esses caras vão perguntar isso, então eu vou ficar foda nessa porra. Eu não vou ficar seguindo questão que fulano inventou. Eu vou pegar 10 anos, porque esse é o banco de questões do cara, e vou ver o que são as coisas que eles mais perguntam. Batata. Passei muito bem, fiz 132 pontos na primeira fase e fiquei com média 8,5 na segunda. Passei muito na faculdade que eu queria, passei na Escola Paulista. Hoje mudou, hoje são 100 questões, se não me engano, um dia só. Na minha época eram 80 questões num primeiro dia e mais 80 questões num segundo dia. Eram 2 primeiras fases. Aí, se você fosse aprovado, tinha uma nota de corte X lá, que era por uma distribuição estatística, e aí você ia para a segunda fase. Só que o que eu sabia que precisava passar para medicina? Eu tinha que marcar uma média 8,5. Né? Hoje está mais difícil. Né? E as pessoas têm que saber isso, que as provas na vida, elas são mais ou menos como se fosse um vestibular. Né? É 50% emoção, 50% conhecimento. O que eu conversava com essas pessoas para descobrir?
se realmente elas não tinham passado por 5, 6 anos, se faltava conhecimento. E não, elas não passavam por conta de emoção. Totalmente psicológico, né? Igual nossos investimentos.